De Bem com a Vida, hoje falando então sobre antroposofia. Bom, Rudolf Steiner, como eu havia dito no primeiro bloco, então foi a pessoa, o filósofo que desenvolveu essa orientação para a medicina, essa ampliação da arte de curar, como ele falava, né? E a antroposofia na parte médica se baseia em dois princípios, né? Um princípio importante é que nós temos uma organização funcional, e ele chamava essa de tríplice organização funcional, que nós temos três setores distintos que nos mantêm organizados. Então ele falava de polo neurosensorial, né, que seria aqui a cabeça, o nosso cérebro, onde nós recebemos todas as informações sensoriais. Então nós temos aqui a maioria dos nossos órgãos do sentido localizados na região aqui da cabeça, né? Então a visão, a olfação, a gustação, a audição, nós temos aqui a percepção do mundo através do neurosensorial. E nós temos uma função muito importante aqui, o pensamento, né? E o pensamento gasta muita energia. Então aqui nós temos um computador que consome uma energia imensa, né? E por conta disso, as células, os neurônios, as células cerebrais têm pouca vitalidade e por isso não se regeneram com facilidade. Hoje existe até uma teoria, né, uma teoria moderna de que existe uma regeneração celular cerebral mínima, mas existe. Tanto que quando as pessoas sofrem algum trauma nessa região, o indivíduo tem que ser colocado em coma induzido para que não tenha consciência e não gaste energia para poder utilizar essa energia do pensamento e a energia dos sensórios para a regeneração celular, né, dos neurônios. Então, aqui é o pensar, é a parte do pensar. Depois nós temos uma outra polaridade dessa organização funcional tríplice, que seria aqui o polo metabólico, onde nós temos aqui órgãos importantes como o fígado, pâncreas e outros tal, mas o fígado sendo um órgão bem importante do polo metabólico, onde nós captamos a energia através dos alimentos e essa energia então é mandada, enviada para cima, para o polo neurosensorial para fazer pensamento. Então toda a nossa energia vem daqui, vem do metabolismo, tanto que nós já falamos algumas vezes em relação ao fígado como sendo um órgão muito importante, né, nessa concepção. E o fígado, ele tem, em russo, por exemplo, eu não sei se a pronúncia está certa, mas é Pechen, que significa fogão, né? Porque é um órgão que realmente produz muita energia. Ele não é só um órgão físico, nós estamos falando da parte energética do órgão, que emana energia aqui para o polo neurosensorial. Aqui nós temos o querer, aqui o pensar e aqui o querer, né? E aqui no meio, dando equilíbrio para essas duas polaridades nessa organização funcional da antroposofia, é isso que estamos falando, nós temos o polo rítmico. Então aqui nós temos um ritmo constante que mantém o fluxo energético, fluxo sanguíneo entre essas duas polaridades. Então, por exemplo, se nós alteramos o nosso metabolismo, se nós aceleramos o nosso metabolismo, numa febre, o indivíduo que está com febre tem uma aceleração do metabolismo, o ritmo se altera. Ou no indivíduo que tem, por exemplo, uma alteração na tireoide, com excesso de produção de hormônios tireoidianos que são responsáveis pelo metabolismo, pela velocidade do metabolismo, nós temos também uma alteração no ritmo. Um indivíduo hipertireoideo, um indivíduo que tem excesso de produção de hormônio tireoidiano, vai ter taquicardia, né? E o indivíduo com febre também tem uma aceleração dos batimentos cardíacos e o respiratório sempre acompanha. Eles estão sempre em conjunto. Aumentou o ritmo cardíaco, aumenta o ritmo respiratório também. Aqui nós temos o sentir. Então, essas três polaridades têm que estar em equilíbrio. Então, hoje no nosso mundo moderno, o que acontece? Nós temos um excesso de utilização do polo neurosensorial. Pensamos muito, né?
Nós somos hoje indivíduos pensantes. Já eram antigamente, falam dos filósofos e tal, mas hoje as preocupações são diferentes. Nós temos um excesso de estímulos, né, através de computadores, através de e-mails. Eu tenho uma paciente que trabalha num banco, na área de informática, e ela me dizia essa semana que alguns anos atrás ela recebia 30 e-mails por dia, 3 anos atrás, e hoje ela recebe 300, 400 e-mails internos, não são e-mails de spam, e-mails que vêm com propaganda, mas e-mails internos da empresa. Então vocês vejam que esse excesso de estímulo também leva as pessoas a gastarem muita energia, né, no polo neurosensorial. Isso pode causar uma falta de vitalidade, né, nessa área, ou um excesso de demanda de energia do polo metabólico por polo neurosensorial. Então, por exemplo, um dos exemplos são os casos de vertigens, né, tonturas em pacientes relativamente jovens. Quando nós falamos relativamente jovens, abaixo dos 50 anos, 40 anos, né, porque as pessoas de idade, as pessoas que já estão com mais idade, podem ter esclerose nos ossículos ou esclerose no nervo auditivo e terem vertigens causadas já por um problema físico orgânico. Mas estamos falando de problemas funcionais, dessa organização funcional, então. Então, dessa maneira, nós conseguimos, por exemplo, detectar arritmias cardíacas causadas por excesso de demanda também do polo metabólico para o polo rítmico, né? Um excesso de gasto aqui pode gerar um excesso de demanda do polo metabólico e causar uma arritmia. Então nós estamos falando da visão da antroposofia como terapia, né? Isso faz parte do diagnóstico. Nós unimos essa visão diagnóstica com a visão da medicina chinesa, que é muito semelhante, que fala então dos órgãos energéticos, como nós já falamos outras vezes, que podem também serem alterados pelas emoções, como o fígado sendo o órgão das raivas, que guarda a emoção, né, da raiva na parte energética, o coração da ansiedade. Então, uma pessoa que vive no mundo moderno com muitas preocupações acaba tendo essa demanda automaticamente. Pela medicina chinesa vemos da mesma maneira. Então podemos tratar com medicamentos da antroposofia, nesses casos que estávamos falando, então, desses sintomas específicos. Esses são sintomas, não doenças, né? Um outro sintoma que pode aparecer, que é muito comum até em jovens e em adolescentes, são enxaquecas, né? Também são geradas, segundo essa visão, quando exceptuando-se casos orgânicos, né, que tem alguma disfunção orgânica, mas quando são disfunções, são desordens funcionais, vamos dizer assim, podem estar sendo geradas também por esse excesso de demanda do polo metabólico. Então, na visão dessa medicina, da medicina ampliada sob a antroposofia, nós podemos tratar especificamente essas alterações funcionais. Então, temos medicamentos para melhorar a vitalidade do polo neurosensorial, temos medicamentos que vão, tudo homeopáticos também, esses que falávamos que são diluídos aí em potências decimais. Temos medicamentos que podemos utilizar para organizar, equilibrar a demanda dessa energia do polo metabólico, do fígado, para não deixar que isso aconteça. E temos medicamentos também que nós podemos utilizar para o polo rítmico, né? É interessante que a visão de como são fabricados esses medicamentos e como são buscados, procurados na natureza, né, é diferente da visão da homeopatia. A homeopatia é uma medicina experimental. O Hahnemann experimentou todos os medicamentos que nós temos, né, que nós utilizamos em seres humanos vivos, em seres humanos não, em cobaias, né, e normalmente ele utilizava
ou homens da mesma idade, com o mesmo grau de nível cultural, de sociocultural, e às vezes também com a mesma constituição física para não ter interferências aí no resultado dos medicamentos. Mas na antroposofia não, a antroposofia ela utiliza os medicamentos baseados nessa visão dessa organização funcional, dessa tríplice organização funcional, que é uma dos pilares aí da antroposofia. O segundo pilar, nós temos pouco tempo para falar, mas eu vou só fazer uma introdução, depois nós continuaremos aí nos próximos programas. Fala de uma quadrimembração de corpos, né? Eu vou explicar o que é. Então fala que nós temos corpo físico, né? Que esse é fácil de vermos e explicarmos. Temos um corpo energético que está acoplado ao corpo físico, que na antroposofia se chama de corpo etérico. Na medicina homeopática, Hahnemann chamava de energia vital ou força vital, e na medicina chinesa chama-se de Qi, de Qi, que é a energia circulante. E depois nós temos mais dois corpos, um que é o corpo astral, que seria o corpo astral, que já é um corpo sutil, e depois acoplado nesse corpo astral o nosso espírito verdadeiro, o nosso eu, né? Que é o espírito que se fala nas religiões, a nossa alma. E essa é a visão da antroposofia, então, que esses corpos superiores, o físico e o etérico, eles estão, nós chamamos de inferiores porque eles são mais físicos, né? E os corpos superiores, o astral e o eu. Esse corpo astral estaria ligado às emoções, isso é semelhante à medicina chinesa, e esse corpo astral atuaria também nos órgãos energéticos do corpo etérico. Esse corpo etérico é o corpo plasmador de energia para o físico diretamente. Isso tem uma importância muito grande, por exemplo, nas crianças que ainda estão desenvolvendo o físico e quando sofrem um gasto muito grande dessa energia do corpo etérico, com a intelectualização precoce, por exemplo, pode vir a desenvolver doenças no físico. Então isso é explicado na pedagogia Waldorf, que é a pedagogia aí, da antroposofia, e explica-se também por que no organismo da criança essa intelectualização precoce pode gerar esse adoecimento. É muito comum, nós vemos nas crianças que entram precocemente nas escolas, hoje isso eu vi uma criança no consultório há poucos dias com 3 para 4 anos de idade que já estava escrevendo. Eu dei um papel para ela desenhar e ela escreveu lá algumas palavras assim. Então vocês vejam que isso, a criança teria que estar brincando ainda até os 7 anos de idade, teria que ter uma atividade lúdica, pois senão vai começar a ter adoecimentos de repetição e na nossa medicina nós acabamos dando uma importância grande para os vírus e bactérias, achando que isso está acontecendo, né, com a criança pequena, porque está em contato com outras crianças. Mas nós voltaremos a falar sobre isso nos próximos programas. Estamos com o tempo terminando aqui. Então, a vocês de casa, muito obrigado pela audiência.